Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, vamos dar continuidade ao livro Obras Póstumas, nos estudos que estamos aqui realizando, através aqui dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, que nos dão a oportunidade de dialogar aqui com os nossos pensamentos e dialogar também com o amigo ouvinte que nos dá essa oportunidade de nos ouvir refletindo, a respeito de uma obra assim tão importante e significativa. Há algum tempo que eu não comento a respeito disso, para não ficar toda semana, para aqueles ouvintes que estão ali toda semana acompanhando a gente, mas sempre tem um ouvinte novo, e é sempre bom lembrar que o livro Obras Póstumas, ele foi publicado com o auxílio do Sr. Le Marie e a viúva do querido Allan Kardec, 21 anos após a desencarnação do codificador. São textos em que Kardec trabalhava, elaborou, esses textos, tinha a intenção de publicar em artigos ou mesmo em obras específicas, mas não foi possível. E esses escritos, essas anotações ficaram guardadas e foi feito então pela esposa do Allan Kardec e o seu Le Marie uma seleção e a publicação deste livro, cujo título é Obras Póstumas, que aqui estamos estudando já tantos anos depois, e a gente percebe o quanto atual, o quanto importante para o estudante da doutrina espírita essa obra é. Como todas as obras, Importante a gente salientar isso, porque quando a gente pensa em estudar espiritismo, a gente precisa buscar exatamente a fonte principal, que é aonde nasceu todo esse diálogo com o grande público, ou a exposição desse conteúdo, para que houvesse a partir daí um diálogo com o grande público. Kardec era um professor, então o interesse dele era que as pessoas compreendessem o que ele fazia, e esse conteúdo extraído desse trabalho, resultado desse trabalho, tem um objetivo que é fazer com que o nosso olhar para o mundo, o nosso olhar para as coisas, para as circunstâncias da vida comum de todos nós, ele se modificasse. Para isso é preciso, a importância de entendermos isso, é preciso estudarmos, é preciso observar esse conteúdo. E nada melhor do que a própria fonte de onde surgiu a doutrina espírita. Claro que entendemos que todas as obras que vieram após isso, e mesmo durante o período de Kardec, têm o seu valor e a sua importância. Mas nenhuma delas é tão importante quanto a codificação, para que a gente possa entender realmente qual o papel da doutrina espírita no mundo em que a gente vive e qual a importância desse conteúdo na nossa própria vida individual. O quanto isso pode modificar a nossa maneira de olhar o mundo, para que o mundo se transforme a partir dos nossos sentimentos e principalmente das nossas atitudes. Mas uma coisa está ligada à outra. Os sentimentos, os valores e o comportamento que precisa nascer a partir desse olhar, da nossa atuação na vida, junto às pessoas, nos nossos trabalhos. Não é algo para a gente viver somente dentro de um movimento em que fazemos parte, mas de pessoas que pensam de maneira semelhante sobre muitos aspectos. O Espiritismo, já dizia o nosso querido José Herculano Pires, é cultura em marcha. É preciso estabelecer um diálogo com tudo o que existe no mundo, com as ciências, com as filosofias, com a religião, com aqueles que não creem em nada, não creem em Deus, na espiritualidade. Claro, quando isso tiver oportunidade. Mas é importante a gente entender isso aí. Não é uma doutrina que ela foi construída apenas para aqueles que adotam exclusivamente essa ideia. Essas são as pessoas que vão manter isso vivo. São as pessoas que vão
levar isso para o grande conhecimento, mas não pode, ou melhor falando, não podemos nos fechar, e sim abrir-se para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer tanto quanto nós também estamos tendo essa oportunidade, e trabalharmos para a construção de um mundo melhor que virá a seu tempo, no tempo em que as coisas forem acontecendo e o ser humano for se modificando. Por isso que essa obra tem essa importância. Vejamos, 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec, essa obra foi publicada. Porque é importante que as pessoas tenham um conhecimento mínimo e aprendam a valorizar esse conteúdo e tornem esse conteúdo prático. Que é, até fazendo uma menção aqui, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, chegando no final da introdução, da primeira parte, ele fala que exatamente os conteúdos que existem naquela obra, que ele estava dando a introdução ali, que era o Evangelho segundo o Espiritismo, ela dava seguimento a um trabalho que não pertencia somente a ele, mas aos espíritos superiores, e que eram um desenvolvimento do que já estava acontecendo, mas que pudesse construir em nós uma modificação e uma prática do Evangelho de Jesus, para que não ficasse apenas nos nossos pensamentos, na maneira como a gente afetivamente adota essas ideias, mas é preciso construir uma mudança em nós. Isso é muito importante, a gente ter isso em mente e pensar muito a respeito disso aí. Então, já fazendo aqui essa introdução, após esses dias de folia, em que as pessoas entram por os caminhos da busca de uma alegria através desse momento do Carnaval, estamos ainda nele, vivendo esse momento. Então, a gente entender a importância de tudo isso, ou seja, a importância de tudo que existe no mundo. A gente precisa aprender a lidar com as diferenças, com as circunstâncias. É só a gente remontar o nosso pensamento à figura de Jesus e a gente vai ver e entender perfeitamente como Jesus agia diante mesmo daquilo que ele sabia que não era assim tão verdadeiro, no sentido que a verdade é aquilo que permanece. Ela existe ontem, ou melhor, existiu ontem, existe hoje e vai continuar existindo amanhã. A verdade não é passível de mudança porque ela representa a perfeição. Por isso que ela não muda, porque é perfeita assim como Deus o é. Então não tem o que mudar nesse sentido. Então, quando Jesus, diante das circunstâncias que a gente entende que não eram tão perfeitas assim, ele apresentava uma atitude, um sentimento, uma fala incríveis. Ele aceitava as pessoas como elas eram e trabalhava com o conteúdo das pessoas para que elas pudessem, elas mesmas, compreenderem e buscarem uma mudança, uma transformação que no passado era chamado de conversão. Os gregos chamavam de metanoia, ou seja, mudança de mente. Aquilo que João Batista propunha para as pessoas quando fazia o mergulho, E é até bom a gente lembrar que Batista não é sobrenome de João. Batista é uma palavra que significa mergulho, ou seja, o batismo é mergulho, mergulhar a pessoa, simbolizando o quê? Uma mudança. Isso é importante a gente resgatar, mesmo tomando aqui um pouquinho do tempo do nosso estudo. Mas vamos, sem mais delongas, dar continuidade, aos itens que estamos falando da questão do perispírito, porque estamos estudando o perispírito, e falando a respeito das manifestações visuais. E nós paramos aqui para dar início hoje no item 17, falando dessas manifestações. É importante só a gente resgatar um pouquinho da ideia a respeito da questão da propriedade do perispírito, que ele pode assumir, tornar-se mais vaporoso, tornar-se invisível, mais visível, de acordo com as circunstâncias que lhe são peculiares, porque é importante a gente lembrar também que o perispírito é matéria, só que uma matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria mais sutil. O perispírito é tirado do conteúdo que existe do planeta em que vivemos. Cada planeta tem as suas características. E o planeta Terra, onde vivemos, possui as suas características físicas, espirituais, evolutivas. E o perispírito,
que vem do fluido cósmico ou fluido universal e que se torna um composto importante na relação entre o espírito e a questão mais física, a ordem mais física, ele é um intermediário desse processo. Ele é matéria, mas uma matéria mais sutil, como se fosse uma matéria mais suave. Esse não seria mais o termo mais correto, mas para a gente refletir, né, a respeito. Então é chamado de matéria quintessenciada. E esse perispírito ele assume formas e dimensões e circunstâncias bastante diferentes umas das outras, de acordo com a vontade do espírito, mas também com uma outra coisa que nos itens anteriores nós aqui comentamos e lemos, que não só a vontade pessoal do espírito, mas também, e no caso aqui das manifestações, né, visuais, mas também uma permissão do plano espiritual superior, ou mesmo do próprio Criador. Então agora vamos entrar no item 17 para ficar mais claro. As manifestações visuais mais comuns dão-se durante o sono, em sonhos. São as visões. As aparições, propriamente ditas, dão-se no estado de vigília, quando se está no pleno uso da liberdade e das faculdades. Realizam-se geralmente sob a forma vaporosa e diáfana, na maior parte das vezes vaga e indecisa, não passando de uma nuvem esbranquiçada, cujos contornos se desenham lentamente. Noutros casos, as formas são bem acentuadas, distinguindo-se os mínimos traços do rosto, de modo a se poder fazer com a maior precisão uma perfeita descrição. Os gestos e o aspecto são semelhantes aos do espírito quando encarnado. Então aqui a gente tem, né, duas circunstâncias das aparições em relação à questão espiritual, ou seja, do espírito, né, que se manifesta e é visto por alguém, por um encarnado, que em geral essa visão ela é sutil, como ele diz aqui, meio diáfana, meio transparente, a gente vê através, mas vê, é possível. É uma forma de materialização, não total, mas algo que se torna mais físico ali e perceptível aos nossos olhos. Mas existe uma outra em que ela é mais precisa, mais abrangente. E nesses casos, quem vê o espírito nessa circunstância repara os traços com mais detalhes e compreende melhor ainda quem é aquela pessoa que está ali. A gente não está falando ainda de uma manifestação palpável, né, de você segurar, que aí seria uma materialização mesmo propriamente dita. Isso pode acontecer, mas em termos das manifestações visuais, da aparência que surge diante de muitas pessoas e aconteceu em todas as épocas da humanidade. E aqui tem, né, uma nota de rodapé também do revisor, que é o Herculano Pires, pois é importante dizer também que eu estou usando o livro da tradução da LAC, tá? Então, nessa nota de rodapé, de número 20, o Herculano Pires fala o seguinte, que as visões ocorridas durante o sono tiveram a sua realidade provada pelas pesquisas parapsicológicas. É verdade. O mesmo acontece com as aparições em estado de vigília. Então a gente tem aí o estado de vigília e o estado de sono. Acabou que eu não comentei tão bem a respeito, um pouquinho acima enquanto falava. Mas Kardec aqui trabalha a questão, né, da aparição, da manifestação através do sono e dos sonhos. E aquelas que se dão em vigília. Eu comentei mais as de vigília, né, em relação. Mas também durante o sono acontece isso aí. Em que a pessoa tem uma percepção, né, e visualiza aquele que já desencarnou em algum momento, né? Então, voltando aqui para o texto do Herculano Pires. O mesmo acontece com as aparições em estado de vigília. Veja-se a obra acima citada, e aí no caso eu citei no programa anterior, que é uma obra do próprio Herculano Pires, chamado Parapsicologia Hoje e Amanhã.
E ele cita aqui também um outro livro, que é o livro da professora Louise Heine, que é esposa do J. Banks Heine, que é o que criou a parapsicologia, né? Criou uma nova escola um pouco diferente da metapsíquica, que é anterior, que também, no mundo universitário, foi pesquisar esse corpo de fenômenos que acontece e que sempre aconteceu na história da humanidade. Então, assim, o Herculano diz também que esse livro da Louise Heine, que eu possuo, é um livro excelente, em português chama-se Canais Ocultos da Mente, e às vezes Canais Ocultos do Espírito. E a gente encontra também pela internet aí, um e-book ou em PDF, que vale muito a pena. E dando continuidade aqui, a respeito no item 18, continua Kardec dizendo: podendo tomar todas as aparências, o espírito apresenta-se sob a que melhor pode torná-lo conhecido, se esse for o seu desejo. E tanto que, apesar do espírito não conservar as enfermidades corpóreas, apresenta-se aleijado, coxo, ferido, com cicatrizes, se tanto for necessário para provar a sua identidade, que é uma questão de identidade. Então, quando há necessidade, o espírito faz isso. Ele quer provar a sua identidade, ele mostra-se como ele era conhecido. O mesmo quanto ao traje, o daqueles que já nada conservam das misérias da terra, compõe-se ordinariamente de uma túnica de longas pregas flutuantes e cabeleira ondulante e graciosa. Muitas vezes, os espíritos se apresentam com os predicados característicos da sua elevação, com uma auréola e asas, que nos fazem considerá-los como anjos de aspecto luminoso e resplandecentemente, ao passo que outros se apresentam com os característicos das suas ocupações terrestres. Assim, o guerreiro poderá aparecer com a sua armadura, o sábio com os seus livros, o assassino com um punhal e etc. Interessante, né, a gente reparar como o espírito, ele para poder se tornar compreendido, ou a pessoa que ele representa, né, ele manifesta em si próprio uma imagem. O perispírito, ele é muito plástico, né, ele acompanha o desejo e a vontade do espírito de acordo com as necessidades. Pode mudar a forma, a aparência, tudo, mas aí um estudo mais aprofundado deixa mais para adiante. Aqui a gente só está passando a respeito de como acontece às vezes, né, a manifestação de um espírito que aparece para alguém, ora em sonho, ora na vigília, com características daquele que ele foi durante a vida, se esse for o caso. Quando é um espírito totalmente desconhecido, ele pode também usar a forma que ele quiser, mas não há aí uma necessidade de confirmação, né, a respeito da sua identidade. Os espíritos superiores, continuando aqui o texto, apresentam figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores, alguma coisa de feroz e bestial. E algumas vezes ainda apresentam os sinais dos crimes que cometeram e dos castigos que sofreram. Para eles, é castigo o acreditar que aquela aparência é a realidade, isto é, que são o que mostram. Mais uma vez, né, a gente fica assim pensando, né, a respeito disso, que coisa interessante. Então, um espírito superior, ele torna possível você compreender o estado que ele se encontra, né, a sua conquista de elevação, até porque isso traduz-se numa confiança por encarnado. Então ele mostra, não tem problema nenhum, não é vaidade dele, isso aí é a realidade. Então a gente, quando compra uma roupa nova, a gente usa a roupa nova no lugar adequado. É assim também em relação aos espíritos superiores, eles são o que são.
Eles não têm interesse em agredir ninguém, mas eles são o que são. Então, mostra aquilo que eles são. Não tem problema nenhum nisso aí. E um espírito inferior também. Ele, se sua característica é esse estado ainda, ele tem uma aparência de acordo com este momento evolutivo que ele atravessa. E assim vai, né? Então, isso traz para a gente uma luz a respeito, né, dessas questões das manifestações visuais em que estamos estudando aqui, que são pontos muito curiosos, né, que fazem a gente pensar e refletir muito a respeito do que a gente vê, né? Para nós, então, que muitas vezes temos medo de ver um espírito, etc. e tal. Então, fica aí esse espaço dedicado à compreensão disso aí. No item 19, continua Kardec, o espírito que quer ou pode aparecer reveste algumas vezes forma ainda mais clara, toma as aparências de um corpo sólido, a ponto de produzir perfeita ilusão, fazendo crer que é um ser corpóreo. Interessante, né? Isso a gente está falando ainda das aparências, né? Então, toma essa característica e isso traz para a gente, né? Essa sensação. Em alguns casos e em dadas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, isto é, podemos tocar-lhes, apalpá-los, sentir a mesma resistência e o mesmo calor, como se for um corpo vivo, o que não o priva de desfazer-se, com a rapidez do relâmpago. Pode, pois, acontecer estarmos em presença de um espírito, conversarmos com ele e ficarmos na ilusão de que estamos tratando com um homem. Tem uma nota aqui que eu vou ler, mas antes a gente fica imaginando, né, uma circunstância como tal. Então o espírito ele materializa-se muitas vezes, auxilia as pessoas, orienta-os. Muitas vezes, né, os chamados anjos da guarda vêm fazer esse papel. Eles não vêm mudar a gente, porque é a gente próprio que precisa mudar as circunstâncias, construir coisas novas, reparar coisas, erros, mas isso mostra para a gente o quanto Deus nos ama e não nos deixa desamparados de forma alguma. Isso é importante a gente, né, parar e refletir. E a nota aqui do Herculano Pires diz o seguinte, é uma nota até relativamente longa, vamos aqui trabalhar um pouquinho. Kardec deu a estas entidades o nome de agêneres, que quer dizer não gerados, como se pode ver em O Livro dos Médiuns. Contam-se por milhões as ocorrências desse tipo de fenômenos em todo o mundo. E o livro do professor, ou melhor, da professora Louise Heine, Os Canais Ocultos da Mente, que citei há pouco, ou o livro de Tyrrell, As Aparições, obras recentes do campo da parapsicologia. É bom lembrarmos que Herculano escreveu essa nota aqui ainda nos anos 70, tá? Porque ele veio a desencarnar em 1979. Então, por isso que ele diz aqui que essas obras são recentes, né, do campo da parapsicologia e relatam casos verificados atualmente. Na Revista Espírita, Kardec relata vários casos e propõe uma teoria dos agêneres que explica o fenômeno. Neste mundo de imperfeições em que vivemos, a perfeição dos agêneres constitui obstáculo para a aceitação da realidade do fenômeno entre cientistas. O mesmo acontece com as materializações completas. Charles Richer, fisiologista francês e Prêmio Nobel de Fisiologia de 1913, conseguiu tomar a pulsação, auscultar o coração e verificar quimicamente a respiração de um espírito materializado. Ou seja, um espírito que já está desencarnado, que se materializa. Olha que coisa interessante, né? Os seus adversários disseram que ele havia sido iludido por um trapaceiro, pois não era possível que um espírito manifestasse esses sintomas da criatura viva. E aqui ele também
Bispo, a gente vê, né, o Tratado de Metapsíquica de Charles Richer, que vai falar de coisas semelhantes, circunstâncias como essa. Essas pesquisas, porque isso foi verificado no campo de pesquisa científica. Hoje a gente não tem mais tempo para desenvolver a ideia, mas num outro programa a gente fala um pouquinho a respeito disso aí. Então fica aí essa nota para a nossa reflexão, e no próximo programa nós vamos dar continuidade aqui aos estudos de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, muita paz a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui em seu capítulo 27, Pedi e obtereis. Como eu disse a vocês no programa passado, eu considero que esse capítulo esse assunto está colocado realmente onde precisa estar, no final de todo o nosso estudo, relativos a como lidarmos, como entendemos as nossas dificuldades, as nossas agruras, nossas aflições, as suas origens, como temos que fazer, os aconselhamentos do Cristo, o consolo do Cristo, suas parábolas, ensinamentos, tudo. Mas às vezes continuamos no sufoco. Então precisamos de apelar para o último recurso, que é a prece. Vamos pedir ajuda a Deus. E vamos nos basear nisso que Jesus disse aqui. Como está aqui Kardec, em Marcos capítulo 11, versículo 24. Diz Jesus: seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido o que pedirdes. Gente, isso é Jesus que está falando. Como é que nós vamos não aceitar essa oferta? Então, por isso que eu digo, esse capítulo aqui está colocado como último recurso nosso. Não conseguimos nada ainda, a coisa está difícil, ou houve um contratempo, uma coisa inesperada, e precisamos de ajuda, vamos orar, vamos pedir. Já aprendemos no outro programa a qualidade que tem que ter a prece, né? Como deve fazer a prece, tudo bem. Agora vamos ver se realmente faz efeito a prece, que é o que é a eficácia da prece, nos baseando nessas palavras de Jesus. Porque a gente fica assim meio com o pé atrás. Bom, será que é verdade? Tudo que eu pedi eu vou conseguir? Poxa vida, eu canso de pedir muita coisa e não consigo. De alguma coisa que não está batendo. Então, Kardec vai nos explicar. Há pessoas que contestam a eficácia da prece baseando-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo por leis eternas, as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. Tem sentido esse pensamento, mas ele é estreito, ele não é amplo. Vamos ver isso. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, há uma grande distância. Aí é que está a diferença.
Se fosse assim, o homem não passaria de um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los, mas deveria tentar desviar-se do raio. Olha só, um raciocínio simples. As pessoas duvidam da eficácia da prece, porque está tudo encadeado no universo. Então, Deus não pode mexer naquilo que eu estou pedindo, me atender um pedido, porque vai mexer com todo o universo. Então, eles estão propondo um universo estático, não é? Como diriam alguns matemáticos antigos, universo determinista, tudo está determinado. Então, como diz Kardec, que se fosse assim, as leis fossem imutáveis de forma que não pudessem mudar o caminho das pessoas, nós seríamos autômatos. A coisa está determinada e vai acontecer, ponto final. Eu não posso fazer nada para alterar. Agora, vejam bem, se eu hoje estou passando uma dificuldade, uma aflição, nós aprendemos aqui que a causa de tudo isso são coisas que eu fiz antes. As causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições, essas aflições têm suas causas na minha falta de previsão, do meu comportamento inadequado, que hoje eu admito isso, que estou passando por situações difíceis porque eu fiz coisas no passado que justificam hoje. Eu plantei alguma coisa, estou colhendo. Então, se eu estou colhendo algo que eu plantei, eu tenho como, vendo o que eu estou colhendo, dar ações para modificar essa colheita. Porque se eu fui capaz de fazer algo que modificasse o meu futuro, porque se eu não tivesse feito nada de errado, meu futuro seria diferente. Ou seja, hoje seria diferente. Então, o universo não foi determinista. Quem determinou o que vai acontecer comigo fui eu. Eu que determinei o que vai acontecer. Nesse ponto é determinismo. Porque eu determinei. E se eu determinei que vai acontecer coisa ruim, eu posso determinar agora que não vai mais acontecer coisa ruim, porque eu vou mudar meu comportamento. Então, daqui para frente, meu futuro vai ser diferente. Vai ser diferente, porque eu vou mudar meu comportamento, vou plantar outras coisas. Vou colher o restinho que falta dessa plantação antiga, tudo bem, mas daqui para frente vai ser diferente. Aí se encaixa a lei do universo, como está dizendo Kardec. Se for super determinado e eu não posso fazer nada, como é que fica? Então eu não vou fazer nada, deixa rolar e choro e acabou. Eu não posso fazer nada a modificar, está errado. Mas a inteligência de Deus é tão grande o suficiente para acomodar as coisas de forma que eu modifique a minha trajetória sem prejudicar a trajetória de ninguém. Ainda mais se eu estou pedindo coisas boas para mim, é porque eu estou fazendo por onde. Se eu vou ver aqui, vou obter porque eu faço por onde. Então eu já estou começando a modificar o meu cenário. E quem está em volta de mim vai se beneficiar desse meu cenário novo. Que eu vou deixar de ser grosseiro, ignorante, malcriado, malvado. Então as pessoas que estão comigo vão deixar de passar por essas coisas causadas por mim. Vão passar a receber minha compreensão, meu amor, minha compaixão. Então muda o cenário para todo mundo. E assim o universo vai melhorando. Vocês acham que o universo hoje, a Terra, o planeta Terra, os habitantes do planeta Terra hoje são iguaizinhos àqueles que estavam na época das cavernas? Na época lá do Abraão, na época dos egípcios, dos romanos, da Idade Média? Não, nós mudamos. Quem é que mudou o cenário? Nós mudamos o cenário para melhor. Então a gente vai mudando e as coisas vão se modificando. Então eu posso pedir a Deus ajuda para mudar as coisas. Buscar e achareis, eu vou fazer a minha parte. Vou pedir a Deus ajuda, mas vou fazer a minha parte. Que cada caso é um caso. Eu vou ver, para obter isso, preciso de um emprego. Estou precisando de emprego, estou desempregado. Vou pedir a Deus para me arrumar um emprego. Agora eu vou ficar sentado aqui em casa, vendo televisão, esperando alguém tocar para mim? Ou eu vou correr atrás, distribuir currículo, falar com os amigos, procurar no jornal, procurar na internet? Eu vou correr atrás, fazer a minha parte. Então eu estou modificando o meu cenário. É assim que funciona. Então essa desculpa de cara, não, a prece não tem eficiência porque Deus já sabe tudo, não vai... Não, você está determinado, nada disso. Não é bem assim. Isso é Kardec. Deus não deu a razão ao homem
a inteligência para que não se utilizasse. Se Deus nos deu a razão e nos deu a inteligência, é para nós usarmos. A vontade para não querer, Deus não deu, vamos dizer assim, vamos repetir, Deus não deu a razão ao homem e a inteligência para que ele não a utilizasse. Se ele deu a razão e a inteligência, é para que a gente utilize. Deus não deu a vontade ao homem para ele não querer as coisas. Ele deu vontade é porque eu tenho direito de querer. E não deu a minha capacidade de ser ativo, de mexer, de fazer, se quisesse que eu ficasse parado. Não, se Deus me deu a inteligência, me deu a vontade, os desejos, e me deu a capacidade de agir, é porque quer que eu faça isso. Quer que eu acha? Que eu tenha vontade, que eu use a minha inteligência para isso. Senão, igual a pedra, eu seria igual uma pedra. A pedra não pede, não age, não faz nada. Eu não sou uma pedra, gente. Como o homem é livre para agir num sentido ou em outro, veja bem, nós podemos agir no sentido por um lado ou por outro sentido. Seus atos acarretam a ele e às demais pessoas consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Ou seja, então, se eu tenho capacidade de agir num sentido ou no outro, eu, nesses meus atos, vou fazer com que ocorram para mim ou para as pessoas que estão me subordinadas a mim as consequências dessa minha escolha, por um lado ou por outro. Há, portanto, por iniciativa do homem, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Então, essas minhas ações não vão interferir no universo como um todo. Faz parte esse movimento, essas ondas, que são, sei lá, aqui na Terra são bilhões de almas. No universo nem tem número para contar isso. E estão agindo, e tudo encaixado. É como o Kardec disse, se eu atrasar o relógio 5 minutos, não quer dizer que o mecanismo do relógio não está funcionando, está funcionando. Se eu adiantar ou atrasar, o mecanismo continua funcionando. Deus pode, pois, consentir com certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Exatamente, eu tenho capacidade de mudar o meu destino. Faz parte da lei universal a minha capacidade, a minha evolução. Senão não haveria evolução. Só haveria o princípio material, não existiria o princípio espiritual. Que quem evolui é o princípio inteligente, o princípio espiritual. O material, o fundo cósmico universal, ele não evolui. Ele é sempre inerte. Ele é um instrumento da evolução do espírito. Então ele está, vamos dizer assim, sob a ação do espírito. Então já é previsto no universo essa ação dos espíritos com a parte material. Então não vai alterar, está previsto isso. Está previsto. Então eu tenho que cuidar do meu destino. Se eu ajo em função do bem, eu vou colher coisas do bem. E se eu agir no passado para o mal e estou colhendo coisas de mal hoje, eu posso, a partir de agora, agir para o bem e ir modificando. Pode não ser de forma abrupta, de repente, passei a tomar vergonha, agora não acontece. Não, eu tenho um patrasmente todo para resolver ainda. Pode diminuir? Com certeza. Porque eu comecei a botar saldo na minha conta. Antes eu só estava tirando, minha conta estava no vermelho. E de repente o banco falou, Antônio, não dá mais para te emprestar, você está no super vermelho aqui. Você tem que botar algum. Aí, opa, então tudo bem, vou parar de fazer lambança e vou começar a botar virtudes. Tijolinhos lá para cima. Estou botando virtudes aqui. Estou botando um dinheirinho na minha conta. Então meu saldo já começa a diminuir o negativo. Até que um dia ele zera e depois vira positivo. Mas eu parei de caminhar para trás. Então, agora eu vou passar para frente. Cabe a mim isso. E para isso eu peço ajuda a Deus. Faço uma prece pedindo ajuda. Que a coisa está difícil, está atrapalhando o meu desejo de melhorar.
As minhas dores estão tão grandes que me tiram de sério, eu não consigo nem agir conforme eu gostaria de agir. Então peço ajuda, é essa que é a prece. Então se eu pedir a Deus ajuda para isso, eu vou conseguir ajuda. Seria ilógico concluir dessa máxima: seja o que for que pensais na prece, crede que vos será concedido, que basta pedir para obter, como seria injusto acusar a providência se não atender a toda a súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então nós não podemos achar que é porque Jesus disse isso que basta pedir que vai obter assim diretamente. Há condições, assim como há condições para fazer a prece, há condições para a eficácia da prece. Para eu obter, vai ter algumas condicionantes. Jesus, por de forma geral, pode, tudo o que pedirdes será atendido. Agora o detalhamento: há condições, porque nós não somos iguais, todos os espíritos são diferentes uns dos outros. Então alguns vão obter com uma certa facilidade, outros com mais dificuldade, outros não vão obter. Por quê? Qual é a diferença? É cada um. Se deixar por conta de uma pessoa do mal, ela pode pedir coisas do mal e Deus vai atender? Porque diz que atendia tudo, eu quero que o inimigo meu lá quebre a perna. Deus não pode atender um pedido desse tipo. Então, vamos com calma. Tem a qualidade da prece e tem a qualidade que você pede. É assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. O homem em geral só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, porque o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma pequena operação que lhe trará a cura. Isso é importante, fazendo essa comparação com o pai. O pai quer atender a todos os pedidos do filho, todo pai quer atender a tudo que o filho pede, criança, mas o pai põe certas condições. Pai, eu quero isso, quero ganhar esse presente no aniversário, quero isso, quero aquilo. Tudo bem, filho, você vai ganhar. Agora, vamos ver as condições para você ganhar. Primeiro, você já tem, é seu aniversário, tudo bem. Segundo, você é meu filho, eu quero o seu bem, quero te atender. Mas, como é que você está agindo em casa? Seu comportamento? Como é que você está agindo na escola? Suas notas? Sua mãe vai ser aqui a testemunha, ela vai dizer para mim como você está agindo em casa. Com ela, com as suas irmãs, seus irmãos. Sua professora vai me dizer pelo seu boletim como é que está o seu... Então, vai depender disso. Então você tem que primeiro fazer por onde para merecer o atendimento. Às vezes há coisas também que mesmo que você esteja fazendo por onde, são coisas inadequadas ainda para o seu momento, para a sua idade. Eu não posso dar a você, dizer assim, um canivete suíço, com 50 tipos de lâminas diferentes. Eu não posso, você tem uma criança de 5, 6 anos, não posso dar isso a você. Espera você crescer, você pode entrar até para o escotismo e tal, vamos te dar o canivete, mas você vai ter que ter mais discernimento. Então o momento ainda não é adequado, porque esse pedido seu pode lhe causar problemas. É preciso esperar, e assim Deus age conosco também. Primeiro ver o merecimento. Não, merece, Antônio, mas o que você está pedindo não é o momento ainda, isso pode atrapalhar. Você está pedindo para ganhar a Mega Sena, mas se você ganhar a Mega Sena agora, de repente você vai botar os pés pelas mãos. Você não está preparado para lidar com tanto dinheiro. Você primeiro tem que entender, passar umas dificuldades monetárias para você entender o valor do dinheiro. Saber que tem que poupar, tem que economizar, tem que saber gastar. Se de repente manda um caminhão de dinheiro, você não vai aprender isso. E é importante que você aprenda. Então não é a hora ainda. Deus não está negando a você, está dizendo que não é o momento. Então é preciso que você, da mesma maneira, o pai diz, bota o filho, pai, eu quero isso. Não, se aprontou, vai ficar de castigo um pouco. Mas eu quero sair do castigo. Não, você vai ficar no castigo, porque o castigo é importante para aprender a lição. Então, às vezes, nós estamos passando um problema de saúde, ou lá o que seja, e nós pedimos uma cura imediata. Às vezes não é, como diz aqui, o homem em geral só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião, desde que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, o pai, a mesma coisa o pai, não, você vai ficar no castigo porque é importante você aprender a lição de que não pode fazer isso.
É bom para o futuro. Passa aí uns momentinhos sentado aí para aprender, para não repetir isso. Então, eu participar do ensinamento. Então, não está negando a máxima do Cristo. Seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis e vos será concedido o que pedis. Com certeza vai atender. Mas não pode ser assim. No máximo, como se diz lá na Espanha. O que Deus considera ao homem, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também ele considerará os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará com que os espíritos bons lhe sugiram, deixando-lhes dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, conforme esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E não os que tudo esperam de um socorro estranho sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem nada fazer da sua parte. O que eu falei, eu tenho que fazer a minha parte, correr atrás do emprego para poder pedir a Deus e ser atendido. Eu não posso, tenho que fazer o que cabe a mim. Eu quero cura, eu tenho que cumprir tudo o que o médico mandou. A minha parte é cumprir, tomar os remédios direitinho. Aí peço a Deus a cura rápida, mas eu tenho que fazer a minha parte. Tomemos o exemplo: um homem que está perdido no deserto sofre sede terrível, sente-se desfalecer, cai por terra, pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Entretanto, um espírito bom lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Então, por um movimento maquinal, reunindo todas as suas forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tem, dirá: que boa ideia eu tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem por não ter me deixado abater. Ele tem que agradecer, ele pediu a Deus, ele tem que agradecer essa coragem, esse discernimento, essa escolha, a resposta de Deus para ele. Mas dirão que porque o espírito bom não lhe diz claramente, segue esse caminho no qual no fim encontrarás aquilo que necessitas, porque não lhe foi mostrado o caminho para guiá-lo e sustentá-lo do seu desfalecimento. As pessoas querem que apareça o Espírito Santo e diga: não, é aqui, vai por ali, siga. É o orgulho que nós temos, porque eu disse, temos que ter humildade para pedir. Sabia que Deus vai mandar um anjo para nos ajudar. Vai haver a inspiração mandada até por um anjo, por um espírito bom. Vai nos inspirar a solução do problema. Pegar o nosso esforço, a nossa inteligência e vai olhando, vai por ali, olha, segue. Inspirar. Não é preciso aparecer. O nosso orgulho, nossa vaidade é que exige isso. Por isso que eu digo, é preciso, para conseguir o resultado da prece, humildade acima de tudo. Desta maneira, o espírito bom o teria convencido da intervenção da providência. Em primeiro lugar, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das próprias forças. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Isso é importantíssimo. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que o homem deposita nele e a submissão dele à sua vontade. E a dúvida é para nós termos certeza, buscar uma certeza, confiança. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, se põe a gritar e fica à espera de que venham levantá-la. Se não vê ninguém, faz esforço e ergue-se sozinha. É isso aí, gente. Ficará sentado esperando ajuda. Não pode, tem que pedir ajuda e fazer a sua parte. Que aí ajuda bem. Se o anjo que o acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Fiando-se no seu companheiro, nem mesmo teria precisado pensar. Foi por isso que o anjo só lhe deu a conhecer ao regressarem. É preciso que nós leamos lá essa parte do Antigo Testamento que conta a história de Tobias. Ele pediu ajuda para socorrer o pai e no caminho. Ele foi ajudado pelo anjo, mas o anjo não se identificou. Ele achou que estava fazendo tudo por conta própria. Só quando terminou tudo, quando ele voltou, que o anjo se apresentou e disse que tinha ajudado. Mas se o anjo tivesse dito: vai comigo, vou te ajudar, ele ia esmorecer, ele ia não, relaxar, não, o anjo está me ajudando, vida que segue. Não, ele foi tentar resolver. No final é que o anjo disse: eu te ajudei, viu? É assim que tem que ser nós. Nós vamos pedir ajuda ao anjo, pedir ajuda a Deus. Mas vamos tentar fazer, e vamos que vamos.
Mas no final, se houver uma informação de que fomos ajudados, vamos agradecer mais. Mas mesmo que não venha essa informação, vamos agradecer a si mesmo, que com certeza sozinhos nós não teríamos capacidade de sair do problema. Saímos porque Deus atendeu a nossa prece. Como disse Jesus, vos será concedido o que pedirdes. Vamos pedir então para todos nós hoje uma boa noite, uma noite abençoada, que possamos todos repousar em paz, muita saúde e harmonia. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.